Hoje a gente vai falar aqui sobre um dos queridinhos dos investidores até um tempo atrás, mas que parece que está caindo do pedestal. É isso mesmo, a gente está falando aqui dos fundos imobiliários, os famosos FIIs. Então, será que a casa dos fundos imobiliários está caindo? Será que essa renda passiva dos sonhos está mais para uma armadilha que só faz engordar o bolso dos gestores, enquanto você se contenta ali com uns trocadinhos por mês pingando na sua conta, você cotista, com a Selic lá no alto e avante? Será que a gente está vendo uma oportunidade diante dessa queda nos fundos imobiliários, ou isso é apenas o começo de uma desilusão que vai estourar lá na frente, com você se dando conta de que os fundos imobiliários talvez não eram tão interessantes como te contaram? Sou Badu Vieira para mais um vídeo do Valor em Ação. Você que já é de casa já deixou o like, que eu sei, analista de valores imobiliários e consultor CVM, devidamente credenciado para mais um vídeo. E é o seguinte, meus queridos amigos, se a gente observar aqui a trajetória mais recente do IFIX, você vai ver que esse negócio começou a cair aqui em agosto e até agora já é mais de quase 6%, chegou a bater ali seus 6,62% de queda. Se você alongar isso aqui para um período um pouquinho maior, 5 anos, você vai ver que não subiu muita coisa desde aquela máxima em janeiro de 2020, que o IFIX bateu a casa dos 3.253 pontos. Na verdade, desde aquela máxima, ele está em queda se a gente for comparar. Então a gente teve uma queda abrupta aqui, os fundos imobiliários foram se recuperando, mas a gente teve esses momentos aqui de fevereiro de 2021, essa queda um pouco maior, depois se recuperou, quem seguiu comprando se deu bem. Mais uma vez, de setembro de 2022, outubro, a gente teve uma queda feia, mas quem seguiu comprando se recuperou e ganhou dinheiro, se deu muito bem. E mais uma vez, os fundos imobiliários chegaram a subir aqui em pouco tempo, mais de 23%. E mais uma vez a gente tem uma queda começando. E mais uma vez o motivo é as perspectivas com relação a taxa de juros, ao juro mais longo. Mas qual que é o maior erro dos investidores? E aí você pode falar assim, Badu, o maior erro dos investidores é vender na baixa e comprar na alta, comprar caro. Esse é realmente um dos maiores. Mas o maior erro do investidor, ele comete quando, por não entender exatamente como que o mercado funciona, ele se esquece de analisar o valor dos ativos do ponto de vista certo. Porque os ativos, eles têm um valor. Os fundos imobiliários não é diferente. Só que o valor percebido, presta atenção, isso daqui vale para muita coisa na sua vida. O valor percebido pela maioria dos investidores nos ativos, quando ele vai decidir onde que ele vai colocar o dinheiro dele, o que é atrativo para ele colocar, o valor percebido é muito influenciado pelo retorno mais recente que esse ativo está entregando. E isso pesa muito, o valor percebido, tanto que os marqueteiros do mundo afora aí, você vai ver, o que eles mais se esforçam é para eles conseguirem fazer com que o consumidor, o cliente, enxergue ali um valor percebido maior naquele ativo, naquele produto, para conseguir pagar mais caro, para eles conseguirem aumentarem as margens ali dos produtos das empresas. Só que isso não costuma funcionar muito bem aqui no mercado financeiro. É bem provável que você esteja cometendo esse erro, tá? Eu vou te falar o motivo já e como é que você descobre isso, se você está cometendo esse erro ou não, como é que você testa, como é que você faz para saber. Essa é a parte mais importante do vídeo, então fique até o final aqui comigo, mas voltando aqui para os fundos imobiliários, tá? Então dá para a gente dizer agora que fundo imobiliário não presta mais e que renda fixa é a melhor coisa do mundo, só porque está pagando muito bem, muita gente vai te vender essa ideia, né? O título do Tesouro IPCA+, está pagando uma taxa absurda, então vale a pena. Se você observar quanto que o título do Tesouro IPCA+ está pagando nesse momento, a gente vem aqui em títulos, preços e taxas e você vai ver que está pagando um dinheirinho bom, IPCA mais 6,83%. IPCA mais 6,77% para 2035, isso daqui dá um pouquinho mais de 10 anos, 11 anos, e você já vai ter um retorno que acima do IPCA é bem satisfatório para muita gente. Então é por conta disso, dessa taxa ter aumentado
e dos fundos imobiliários estarem em queda nesses últimos meses, então é por isso que a renda fixa ficou melhor. Isso daqui é uma idiotice sem tamanho, porque se a gente for comparar, você está comparando uma taxa de um negócio com o preço de outra coisa. Então você está comparando o preço dos fundos imobiliários com as taxas aqui. Basta a gente fazer a comparação do jeito certo, do jeito que tem que ser feito. Tesouro IPCA 2035, para ele estar oferecendo essa taxa maior, o que precisou acontecer? O preço dele precisou cair. E essa queda aqui de agosto de 2024 até agora, inclusive, é de mais de 7%. É maior do que a queda dos fundos imobiliários. Se você pegar aqui, no mesmo período, começou aqui em agosto, e você for fazer aqui o cálculo, caiu quase 7%, mas não chegou a 7%, nesse momento 5,63%. O título do Tesouro IPCA mais de 2035 caiu mais. Então, qual que é a diferença? Badu, mas agora você consegue travar o seu dinheiro ali na renda fixa, você consegue investir recebendo uma taxa maior. Então, faz mais sentido. Nos fundos imobiliários, a mesma coisa. Então, se o preço caiu, significa que você pode comprar e você vai ter um retorno maior também do que você teria pagando mais caro. Vocês estão entendendo como não é muito diferente? Principalmente quando a gente olha para esses títulos do Tesouro que são bem líquidos e sofrem um impacto muito forte da marcação a mercado. Se eu pegasse aqui um título com vencimento em 2045, 2055, vocês iam ver que o baque é muito maior, inclusive. Então, é por isso que você tem que ficar ligado. É por isso que você tem que entender que a tese por trás de se investir em fundos imobiliários é essencialmente buscar uma combinação ali, uma combinação de você ter renda passiva e um prêmio. Quando você investe em FIIs, a ideia é você adquirir participação em ativos imobiliários que geram renda recorrente através de aluguéis dos imóveis ali. Eu estou falando aqui de fundo de tijolo, tá? Vou concentrar mais aqui nos fundos de tijolo nesse vídeo, que é onde todo mundo está batendo ali. Mas além disso, você tem um prêmio de risco em relação aos títulos de renda fixa. Você tem, se você escolhe investir em fundos imobiliários, você está assumindo mais volatilidade, mais a expectativa de um retorno maior também para você compensar isso daí, essa incerteza. O prêmio é a ideia de que, no longo prazo, os fundos imobiliários devem oferecer um rendimento superior para justificar os riscos envolvidos, como a vacância, a inadimplência. As variações de mercado a gente já viu que tem nos dois, mas a incerteza com relação ao retorno que você vai ter também. Né? Que você não tem a certeza ali, a garantia, entre aspas, né, de como que essa rentabilidade vai funcionar, igual você tem na renda fixa. Então, se eu te vendesse aqui um fundo imobiliário, olha, compra aqui que esse aqui, lá em 2035, você vai ter garantido IPCA mais 9,9%, IPCA mais 10,5%. Você não iria estar achando tão ruim, você não estaria achando o Tesouro Direto tão melhor que os fundos imobiliários. Mas isso que eu acabei de te falar é um exemplo perfeito de renda fixa. Eu estou te garantindo como é que vai funcionar isso. Para eu te garantir, eu preciso ter algo, ganhar dinheiro com isso também. Eu preciso estar precisando do seu dinheiro muito mais do que você e ter como te garantir que eu vou te pagar isso lá na frente. Os governos conseguem garantir isso muito mais do que qualquer empresa, por isso que é um investimento seguro. É porque eles conseguem, inclusive, a troco de inflação, ir rolando dessa dívida. O prêmio é justamente isso. É a ideia de que no longo prazo os fundos imobiliários têm que oferecer esse retorno maior. Você vai ter vacância, como eu falei, você vai ter inadimplência, você vai ter tudo. Você vai ter governos gastadores que bagunçam toda a percepção de risco de se investir nesse país. É assim que funciona. Só que é importante a gente destacar que esse prêmio em relação à renda fixa, você não pode confundir isso com o simples fato da renda fixa estar melhor ou pior, como eu falei. É comparar a rentabilidade de fundo imobiliário só com a taxa Selic é um erro. Tá? São ativos aqui de naturezas completamente diferentes. E quando você olha para os fundos imobiliários, você está analisando o preço atual das cotas, dividendos que elas oferecem e o prêmio que você pode receber. Então, mais uma vez, vou deixar bem claro aqui. A tese é clara. Você vai investir no setor imobiliário com liquidez, com mais facilidade, sem tanta burocracia. Você vai investir através da Bolsa de Valores. Isso vai permitir que você participe da valorização dos imóveis e receba a renda sem precisar ficar lidando com esses trâmites, com essa burocracia. É um investimento de longo prazo com o objetivo de fluxo de renda e, eventualmente, de valorização dessas cotas ao longo dos anos, se a gente vai falando de fundo de tijolo, tá?
E é tudo isso que eu acabei de te falar, mas mesmo assim não quer dizer que, mesmo sendo assim, não seja ruim, que não possa ser ruim. E agora chegou a minha vez de abrir o seu olho também com relação aos fundos imobiliários. Então pensa comigo, eu vou nos dois lados aqui. Você como cotista de um fundo imobiliário, você está feliz ali com a sua renda passiva, aí lá em 2019, 20, né? E o fundo começa a dar-lhe emitir cotas, e aí parece ótimo, né? Mais patrimônio, mais ativos, você está todo feliz participando, né, desse mercado de alta, que a sua cota está subindo também. Mas será que isso é tão bom assim? Pois é, o problema é que, ao contrário, né, de uma empresa, que você às vezes tem um dono ali, um controlador, uma família que está no negócio ali há anos, que cuida desse negócio, que é o negócio da vida deles também, né? Nos fundos imobiliários, você não tem muito isso, o cenário é outro. Quem vai tomar a decisão? O gestor, que muitas vezes pode não ter o compromisso com o seu bolso que você gostaria que ele tivesse, porque o nosso compromisso maior é sempre com o nosso bolso, saiba disso. Tá? Ele pode simplesmente emitir cotas, diluir, alocar o capital ali arrecadado em imóveis, às vezes que não agregam tanto. Estou falando que isso aqui é a realidade, que é assim que o mercado de fundos imobiliários funciona? Não. Estou falando que pode acontecer, você tem que ficar ligado. E quanto maior o patrimônio, maior a taxa de administração, isso é bom. E aí o seu gestor, ele vai lá, faz uma nova emissão, aumenta a taxa que ele vai receber, mas aí você como cotista, o que você vai ganhar com isso? É uma taxa de comissionamento alta, às vezes nas suas costas, você pagando imóveis ali não tão bons, porque nem sempre o fundo, né, nem sempre que ele quer, ele vai achar imóveis de altíssima qualidade para compor ali o patrimônio, para ir colocando esse dinheiro novo que está entrando, mas ele pode querer crescer o fundo mesmo assim. Então, esse questionamento aqui, ele é muito do legítimo, tá? Então, até que ponto essas emissões estão realmente beneficiando o cotista e não apenas engordando o bolso de quem está do outro lado, do gestor? Tá? Porque se o fundo tem compromisso de alocar capital em ativos de igual, maior qualidade, aí beleza, aí nem tem problema você ser diluído. Mas será que isso está acontecendo com os fundos que você investe? Você precisa acompanhar isso. Tá? Então, muita gente faz esse questionamento, é um questionamento legítimo e muito válido. Agora, isso de você ficar comparando com a renda fixa para você dizer que fundo imobiliário não faz sentido, isso é coisa de gente idiota, não faça isso. Tá? Imagina que você é cotista de um fundo imobiliário, por exemplo, que ele é dono de uma das torres gêmeas lá, que vale 2 bilhões e meio de dólares, né? Que vamos fazer de conta que não caiu, que tem lá um fundo que é dono de uma. E aí ele faz uma emissão de 2 bilhões e meio para comprar outra. É ruim? Não. Pô, você tem o mesmo lugar ali, um ativo igual, com o mesmo número de andares, da mesma localização. Às vezes até vale pagar um pouquinho a mais ali para você ser dono das duas, né? Mas só que nem toda emissão de fundos imobiliários aqui no Brasil acontece assim. Às vezes o fundo vai ter que colocar um ativo ali que não é tão bom. Você vê muito fundo falando que tem ativos irreplicáveis, fazendo emissão para comprar o quê? Vai piorar, né? Se a porra do ativo que o fundo tem é irreplicável, ele está fazendo uma emissão, pô, você tem que se questionar. Você vai comprar o quê? Vai piorar um pouquinho aqui a nossa vida, né? Se os ativos são irreplicáveis, é um fundo de desenvolvimento, como é que é essa história? Então você tem que questionar. Como eu falei, é um questionamento sempre plausível. Inclusive, isso pode corroer uma parte do prêmio que você acha que vai ter quando você está investindo nesses FIIs. Tá? Só que, também não vou ficar só falando mal, até porque eu invisto em fundos imobiliários também, só estou querendo dar uma provocada aqui para você ficar ligado nisso. E também não dá para negar que os fundos imobiliários têm uma vantagem, né, que muitos outros investimentos imobiliários tradicionais não oferecem, que é você ter liquidez. É muito mais fácil de você comprar, vender cotas de um fundo imobiliário ali do que você negociar imóvel físico. Tu é doido, nem se compara, dor de cabeça. É negociado na bolsa, então você tem facilidade de entrada e saída. Isso faz diferença. Então, querendo ou não, o mercado também acaba precificando tudo isso aqui que eu te falei com o tempo, vai acabar fazendo isso. Então, se o gestor começa a fazer muita besteira, alocar mal capital, a cota vai refletindo, tá? Se o fundo tem boa gestão, acerta nas aquisições e vai gerando valor, a cota também vai mostrar esse valor ao longo do tempo. O mercado ele não é burro, ele pode até demorar, principalmente um mercado que é composto por muita pessoa física, mas ele vai colocando mais na conta. Tá? Como já tenta fazer isso hoje,
E comparando aqui com o que acontece nas ações ali, você tem as empresas privadas e as empresas estatais. Então, é natural que esses fundos que eles não conseguem gerar tanto valor, eles vão sendo negociados com desconto em relação aos fundos que a gestão tem, né, muito mais qualidade. Eu vejo isso acontecendo no médio e longo prazo nesse mercado de fundos imobiliários que tem muito para amadurecer ainda. Então, os bons gestores conseguindo crescer os seus fundos e os gestores ruins às vezes ficando pelo caminho, tendo que se reinventar e fundos ali sendo negociados com deságio mesmo. Isso aí, né, não é uma coisa que você vai perceber de forma cristalina em 1 ou 2 anos investindo em fundos imobiliários. Tá? Você pode esquecer essa pressa besta. Porque investir em fundos imobiliários é mais para quem pensa em renda e quem pensa no médio, pelo menos, ou no longo prazo, principalmente. Tá? Com 5, 10 anos, até décadas, aí vai ser muito mais fácil de você ver como é que a estratégia de se investir em fundos imobiliários está gerando ali valor ao longo do tempo. Esse tempo é muito importante para o mercado conseguir construir uma visão madura, né, do que de fato realmente traz de prêmio os fundos imobiliários. Então, não pense você que é algo simples, é disciplina ali ao longo de décadas, mas tem uma verdade que essa sim não tem como a gente fugir. Se você quer investir nisso, se você quer ter um resultado interessante lá na frente, a estratégia é simples. Você precisa comprar agora, nesses momentos, onde as cotações estão oferecendo ali desconto em relação às máximas, em relação ao valor patrimonial, enfim. É muito melhor do que você querer ficar entrando só no embalo quando o mercado já está em alta, na euforia ali. Ou você acha mesmo, olha para minha cara, você acha mesmo que você vai conseguir ganhar mais dinheiro investindo em fundo imobiliário do que quem está seguindo firme agora nos aportes, de quem não abandona o barco, continua firme na estratégia, e você vai abandonar, vai voltar em 2026, 2027 e vai ganhar mais dinheiro que essa galera, aí depois você vai embora em 2029, 2030 de novo, volta em 2035 só e vai migrando ali de renda fixa e fundo, você vai ganhar mais dinheiro. É aí que eu volto pro maior erro que o investidor pode cometer, que eu falei, que no início da nossa jornada, a maioria começa na renda fixa. Eu comecei, você também deve ter começado. E aí, você vai começar a se deparar, isso deve ter acontecido com você, e vai acontecer com muita gente daqui a um tempo. Você começa a se deparar com um monte de coisa que parece mais interessante. É um videozinho que você recebe, é alguém que compartilha, né? E aí você vai se interessando pela bolsa. É quando tá barato? Igual agora? Não. É quando já subiu um tanto bom que isso acontece. E aí, se o mercado seguir subindo e você entra ali, não demora muito tempo para quem começou a investir em renda variável, ações e fundos imobiliários, como foi o caso de muita gente que começou aqui em 2019, 2020, não demora muito tempo para essa galera tomar um gosto por investir em renda variável inexplicável. E aí começa a colocando mais dinheiro por conta dos retornos maiores. E incentivo para você fazer isso, quando a gente estiver vivendo um mercado de alta, não vai faltar. Vai ser mídia, vai ser profissional, vai ser manchete, banco, corretora tentando enfiar um monte de emissão de IPO nas suas costas. Tá? E todo mundo te mostrando o quê? A rentabilidade passada. Olha aqui, a bolsa subiu 30% esse ano. E você vai achar o que mais atrativo? Qual que é a sua percepção de valor? A bolsa que subiu 30 ou a renda fixa que está pagando 6? Aí você vai começando a migrar. E não nesses momentos que seria o interessante. E aí esse investidor que começou na renda fixa, ele virou um entusiasta de ações, de fundos imobiliários. Ele acha que vai aprender valuation em um mês. Então eu já vi esse filme em 2019, 2020 e a gente vai ver sempre. Tá? E quem você acha que ganhou mais dinheiro com a alta da bolsa de 2016 até 2020 e 2021? Foi quem começou em 2019, depois que começou a ver que estava subindo legal, ou quem já investia aqui há muito tempo? Tá? E agora você está tendo a oportunidade de ser esse cara que já investia aqui de 2012, 2013, 14, 15, e aí surfou isso daqui, foi recompensado. Então, nesse momento aqui, a gente está tendo a chance de ser esse cara, desse investidor que permaneceu, e quando a gente tiver um rally desse de novo, eu não sei quanto que vai ser, se eu soubesse eu te contava, se é 2025, 26, 27, você vai ganhar muito dinheiro, e é isso que funciona, é assim que funciona o investimento em renda variável. Né? O investidor ele precisa desenvolver, acima de tudo, a capacidade de entender a dinâmica das classes de ativos, entender o funcionamento do mercado e as características desses ativos, então é ações, é fundos imobiliários, é renda fixa, tá? Para, ao invés de ficar tentando fazer valuation, se debruçar ali, ou até mesmo
de ficar tentando adivinhar qual que é o melhor ativo, qual é o melhor ativo para você investir no momento. Fora isso, não acredite em verdades absolutas, até porque quando você sabe o funcionamento, você vai para dentro da sua alocação, que é o mais importante. Você vai ver que não existe ativo melhor ou pior, tá? Independente do momento. Então você vai ficando mais independente, você percebe que às vezes nem tudo é para você, nem todo investimento é para você. A alocação de ativos, como eu falei, a estratégia, vai virar a coisa mais importante da sua vida, tá? Porque é assim que funciona, né? Tudo depende de uma boa alocação de ativos. E com os fundos imobiliários nesse momento, para mim, não é diferente. Quando você entende o papel de cada classe de ativo na sua carteira, aí sim você tem mais segurança e, consequentemente, você vai se tornar mais resiliente, mais disciplinado quando o momento exigir. Tá? E você também vai aprender a dizer não para a dica quente, para o mercado de euforia. Então, para deixar bem claro aqui, meus queridos, na minha opinião, fundos imobiliários não são uma farsa, como eu provoquei no título e no começo desse vídeo aqui. Só que você também não pode virar o fã incondicional desse investimento só porque você começou a investir, começou a comprar cota e agora você acha que é um investidor mais legal, que é um investidor mais sofisticado porque você investe em renda variável. Esta postura é muito perigosa, de você ficar se achando que você é um investidor melhor do que a maioria porque você investe em renda variável. É uma ilusão perigosa isso daqui. Então a regra é simples. A gente está investindo o nosso dinheiro e é por isso que você tem que exigir o seu prêmio de risco adequadamente. Se em algum momento você sentir que os fundos imobiliários não estão oferecendo esse prêmio, aí sim, você pode repensar a sua estratégia. Não gosto mais de fundo imobiliário, fiquei de mal, não faz sentido mais para mim. Não por conta desse desempenho recente, porque a renda fixa, a Selic, subiu demais. E como eu disse, o mercado tende a ser eficiente em prazos mais longos, então provavelmente vai precificar essas coisas e a tendência é que os fundos imobiliários sejam, sim, algo interessante em relação à renda fixa para períodos mais longos, tá? O que tem que morrer mesmo não são os fundos imobiliários. É essa crença de você achar que você vai fazer stock picking, de que você vai investir e vai se dar bem só seguindo dica quente sem entender como as coisas funcionam. Essa crença que você dá para você se dar bem e dá para você ter sorte assim, é isso que precisa cair. O mercado ele é cheio de players e grandes, tá? Tem muita gente que vai lucrar com os seus investimentos em fundos imobiliários, em ações, seja você ganhando dinheiro ou não. Então você tem gestor, administrador, corretora, banco, youtubers, mas você só vai se dar bem de verdade se você alcançar um retorno alinhado com o risco que você escolheu correr. E para isso, nada substitui, como eu falei, um entendimento do que você está fazendo, tá? Por isso, se você chegou a hora do jabá aqui agora, se você quer realmente investir em conhecimento, eu vou deixar o link aqui na descrição e no comentário para você conhecer o Plano Investidor Inteligente. É uma comunidade também para quem busca justamente isso que eu falei, conhecimento, mais autonomia para tomar decisões de investimentos mais sólidas, além ali de você ter acesso também aos melhores ativos da Bolsa de Valores, preço teto. Fico por aqui, vejo você na próxima, tamo junto, valeu!